Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, profissionais de imprensa e nossos amigos, sempre atentos na internet. Na noite de ontem, depois da vitória do Grêmio, representando bem o nosso Brasil, o qual eu aproveito para parabenizar, teve uma excelente reportagem do Profissão Repórter, falando sobre o trabalho escravo, aonde o nosso presidente Temer mudou as regras e a interpretação de o que é trabalho escravo. Antes, a interpretação dos fiscais de trabalho bastava para entender se a situação lá era de uma situação degradante, situação de trabalho escravo, mas, por proposição do nosso presidente, atendendo a bancada ruralista lá em Brasília, agora só se tiver impedimento com armas, para que as pessoas saiam do local de trabalho, para considerar trabalho escravo. E foi muito feliz a reportagem de ontem que mostrava a situação de pessoas que trabalhavam e tinham comprado o próprio armazém da fazenda, muitas vezes, que só comia algum tipo de carne no final de semana, uma comida mal armazenada, água não potável, uma situação gritante. E, claro, a gente ficar na teoria é fácil, mas é nessas questões que a gente tem que se sensibilizar e, como cidadão comum, emitir algum parecer, como vereador, falar alguma coisa, se posicionar sobre esse tema, porque muita coisa está sendo mudada no nosso Brasil e a gente tem que se manifestar. Se estiver gostando, dizer sim, está bom, e se não estiver bom, tem que dizer que não está bom. Então, dentro dessa questão do trabalho, dentro dessa questão da saúde, tem um outro tema também que foi veiculado nos meios de comunicação ontem, que foi a proibição do uso do amianto em todo o Brasil. Ontem o STF proibiu o uso do amianto, coisas em todo o Brasil, coisa que estava sendo feita por alguns estados, por alguns municípios, e aqui em São José dos Pinhais, os vereadores que estiveram comigo no mandato passado, lembram bem disso, quem sabe as pessoas que nos acompanhavam também lembrem desse caso. Tinha sido apresentado um projeto de lei de número 2322, de 16 de dezembro de 2013, estabelecendo um prazo para banimento do amianto em São José dos Pinhais, de 3 anos, que terminaria esse prazo para uso do amianto em São José dos Pinhais, e se porventura alguém ainda não sabe, né, a Multilit fica na Avenida Rui Barbosa, no Guatupê, na região onde eu resido. E essa empresa utiliza amianto. E nesse prazo de 3 anos que a Multilit tinha para trocar, então, essa matéria-prima para uma outra que não fosse cancerígena, que não afetasse tanto a saúde, ou que não afetasse a saúde, eles não fizeram isso em 3 anos e vieram aqui nessa Casa de Leis, para quem recorda bem do assunto, ano de eleição, uma conversa a princípio com a presidência, para uma prorrogação de mais 3 anos. Se aproveitando de um ano eleitoral, aonde é natural que nós, vereadores, poderíamos ficar ali sensíveis, preocupados, porque na visão
deste vereador, saúde e meio ambiente, na visão de outras pessoas, o emprego, a empregabilidade, a garantia do emprego. E aí agora, ficamos do lado da saúde e do meio ambiente ou ficamos do lado do emprego? E isso foi colocado em xeque aqui no mandato passado. Só para vocês terem uma ideia, numa sessão normal como essa, fomos convidados pela presidência da ocasião a irmos à sala da presidência, sem ser alertado do assunto. Chegando lá, um dos proprietários da empresa Multilit estava lá. Não sei, não estou duvidando da religião dele, mas ele estava com um crucifixo, uma voz bem mansa, e chorou, se emocionou. Não é isso, nobre vereador Luiz Paulo? Não sei, não estou querendo cometer nenhuma interpretação errada. Não sei se foi um cenário montado para sensibilizar a gente, ou se foi realmente um desespero naquele momento, e ele realmente é um religioso. O senhor Silvio, que é um dos proprietários lá da Multilit. E fomos pegos de surpresa, aonde ele falou, olha, eu preciso de mais 3 anos para continuar usando o amianto. Entre parênteses, ou sem, né, invisivelmente, estava ali uma proposta. Estou pedindo para vocês que eu possa usar um produto que é cancerígeno, que mata todos os dias, e eu preciso do aval de vocês, mais 3 anos. Invisível, de uma forma que a gente não podia ver na época, era isso que estava por trás dessa proposta. Mas ele trouxe uma proposta que dessemos mais 3 anos para eles, para garantir os empregos. Ou dava mais uns 3 anos, eles iriam demitir os empregados que eles não tinham como manter. Naquela mesma ocasião, fui procurado pelo Ministério Público do Trabalho, doutora Margarete, eu e o vereador Luiz Paulo, aonde a promotora do Ministério Público do Trabalho nos falou que estava para acontecer uma conciliação entre empresa Multilit e Justiça do Trabalho. Lá eles iam estabelecer prazo para banir de vez o amianto em São José dos Pinhais, desde que obedecesse algumas regras, alguns combinados. Entre eles, a garantia de não demissão dos funcionários, a garantia de um acompanhamento da saúde dos funcionários, uma indenização para aqueles funcionários que estavam expostos ao amianto e, porventura, contraiu doenças. Só que a empresa Multilit, naquela ocasião, não queria esse encontro sem ter o projeto aprovado aqui nessa Casa de Leis. E é fácil de entender, porque se você vai para uma conciliação com um projeto aprovado pelos vereadores, por nós vereadores, fica mais fácil a negociação. Eu imagino que os advogados da empresa, que utilizava, ou utilizou até ontem o amianto de São José dos Pinhais, chegaria na conciliação dizendo assim, pois é, promotora, pois é, Justiça do Trabalho, eu estou aqui com um projeto de lei aprovado por todos os vereadores, ou aprovado pelos vereadores de São José dos Pinhais, nos concedendo 3 anos. Então, assim, vamos conversar sim, mas eu tenho garantia municipal de utilizar por mais 3 anos o amianto. Que mata. Daí, voltando ao encontro da doutora Margarete, no Ministério Público, ela nos pediu um prazo para que houvesse a conciliação do Ministério Público, do Justiça do Trabalho, com a empresa. E a única maneira disso acontecer seria um pedido de vistas, que poderia ser derrubado, se os vereadores não entendessem dessa maneira. Um outro artifício que nós usamos aqui, e aí não depende da votação dos nobres vereadores, é a apresentação de emenda, se não fugir do assunto. E foi isso que ocorreu naquela ocasião. Com todo o respeito a todos os vereadores que estavam aqui naquela ocasião, fui o vereador que tive a coragem
de apresentar uma emenda ao projeto de lei que prorrogava por 3 anos o uso do amianto, que mata aqui em São José dos Pinhais. Para que vocês entendam o cenário da época, a empresa Multilit contratou a empresa Rimatur, que trouxe 5 ônibus lotados. Essa Câmara ficou fervendo. A pressão era grande. Por isso, não vou aqui desrespeitar o posicionamento dos vereadores da ocasião, mas eu quero falar de mim. Por isso que temos que sempre ter representantes que, na hora que tem que decidir pelo correto, pelo certo, não tem pressão. Não tem pressão. Você faz o que é certo. E aí eu respeito o posicionamento dos vereadores que votaram a favor da continuidade do uso do amianto, imaginando que estava garantindo um emprego. Respeito, não quero desmerecer nenhum desses vereadores que fizeram isso. Mas estou falando de mim, porque a pressão era grande, gritando aí nesse plenário, para que garantisse o emprego. Em nenhum momento eles falavam da saúde, do meio ambiente, em nenhum momento foi falado. Era falado do emprego. E eu continuo com a mesma postura. Entre saúde e meio ambiente, de um lado, e emprego do outro, o vereador professor Abelino vai se posicionar pela saúde e pelo meio ambiente. Gostaria que colocasse um vídeo aí que demonstrasse o que aconteceu na época aí. Por favor, meu amigo Bill, coloque lá para nós. Se for possível. Esteve no dia 9 de junho na Câmara Municipal de São José dos Pinhais para protestar contra o projeto que mela a lei que proíbe o amianto. Para favorecer a empresa Multilit, o projeto quer prorrogar por mais 3 anos a utilização do mineral cancerígeno na cidade. A maioria dos vereadores se diz a favor da proposta, sem levar em conta os riscos para a saúde do trabalhador. A medida é condenada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Força Paraná. A iniciativa ela é inconstitucional porque ela não protege a saúde, nem a saúde dos trabalhadores, nem a saúde pública, e também ela atenta contra o meio ambiente. Neste sentido, o município não teria legitimidade para legislar, para restringir o direito à saúde, para restringir o direito ao meio ambiente rígido. E, lamentavelmente, nós estamos vendo aí empresários fazendo lobby, tentando expor trabalhador, entidade sindical e até mesmo vereadores em cima de um projeto que pode vir tirar a saúde e até mesmo a vida de um trabalhador. A Multilit alega que, se não houver prorrogação, vai iniciar demissões. Porém, a empresa não se compromete a manter os empregos se obtiver a prorrogação. O projeto só não foi aprovado devido à apresentação de uma emenda do vereador professor Abelino, do PSB, que suspendeu a sessão. A emenda determina que, se a empresa quer a prorrogação, ela deve garantir a manutenção dos empregos pelo prazo determinado. O projeto de lei do jeito que ele está, ele favorece só o empregador, não favorece o empregado. Hoje, o empregador vai poder continuar com seus lucros, que são altos, por mais 3 anos, mas não tem nenhum compromisso com o trabalhador. O trabalhador pode ser mandado embora amanhã. Eles podem ir implantando essas novas tecnologias, novas máquinas, colocando um novo produto da maneira que eles querem e mandando o empregador embora na hora que eles quiserem. Com essa emenda, o trabalhador terá garantido seu emprego por mais 3 anos. É essa a minha vontade e a minha proposta através da emenda. Tanto a emenda que prorroga o prazo de utilização do amianto, como a que exige da Multilit o compromisso com os empregos, podem entrar em votação já na próxima sessão, nesta terça, dia 14 de junho. A Força Paraná vai continuar lutando para manter os empregos e a saúde do trabalhador. E nós esperamos aí que o Ministério Público, doutora Margarete, faça os trabalhos legais, tem que fazer jurídico, para que realmente o direito do trabalhador ter um emprego seja preservado, mas principalmente o direito do trabalhador ter emprego que não venha colocar em risco a saúde ou a vida do trabalhador. Se tiver aquele segundo vídeo da doutora Margarete, Bill, coloca para nós aí.
Eu quero aqui registrar o reconhecimento do Ministério Público do Trabalho em relação ao apoio que o vereador professor Abelino prestou neste momento tão tenso em que se discutiu na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais a Lei Municipal de Banimento do Amianto. Não fosse a atuação séria e determinada deste vereador, nós não teríamos conseguido em tempo hábil para negociar junto à Multilite melhores condições, como, por exemplo, um prazo mais reduzido para a substituição, a manutenção dos postos de trabalho, o acompanhamento por 30 anos da saúde dos trabalhadores, incluindo exames relativos a câncer, várias neoplasias, que nem está previsto na legislação, além de uma indenização que vai contribuir para que a gente possa fazer a investigação dos adoecidos. Então, não fosse, portanto, o apoio, o empenho do vereador professor Abelino, nós estaríamos hoje numa situação muito complicada. Obrigada, vereador, que continue, sim, sempre do lado da saúde pública, defendendo o meio ambiente e também a saúde dos trabalhadores da Multilite. Na ocasião, eu apresentei uma emenda, foi suspenso por 5 dias a sessão. Nesse intervalo, ia ter essa conciliação. A empresa, tendo recurso, podendo contratar os melhores advogados, procurou a Justiça do Trabalho e conseguiu prorrogar o prazo da conciliação. Estava dada como perdida a nossa intenção de ter a conciliação antes da aprovação do projeto. Somente uma subemenda, uma emenda a emenda, seria possível. E, novamente, essa casa lotada, e este vereador teve a coragem de apresentar essa subemenda, que permitiu a conciliação antes, para depois a votação aqui. Então, fico feliz de estar do lado do meio ambiente, fico feliz do lado da saúde. Esse ano estou na Comissão da Saúde, e vou continuar com essa mesma postura, com esse mesmo empenho, dedicação, de estar do lado do trabalhador, estar do lado da saúde, estar do lado do meio ambiente, que isso que é importante. Senhor presidente, o que eu tinha aqui em tribuna é isto. Tenhamos todos um bom dia.